história que é o seguinte, né? Tem até uma máxima que diz que o ser humano ele não é racional. Ele é um racionalizador, né? Posto isso, se a gente não toma sempre ou quase sempre decisões racionais, a nossa ideia de liberdade é uma ideia equivocada também. Porque se a gente toma decisões irracionais, alguém está tomando por nós. Livre-arbítrio, né? você está falando? E isso é uma tese do... eu não sei se você concorda, mas isso quem aborda é o Harari lá, né? No livro dele, ele fala o seguinte, cara, na verdade a gente é um monte de algoritmo bioquímico, né? Que sofre com indução de gatilhos, que estão presentes a todo momento, principalmente nessa época de rede social, enfim, de marketing digital, etc. Super consumo de informação. E aí a gente acaba tomando decisão que a gente às vezes nem conscientemente sabe que está tomando. Não, mas eu acho que esse ponto, eu gosto muito dessas metáforas, né? Porque no século XIX, que era o século da mecânica, então o homem era visto como uma máquina. E quando ele era calculador, ele era o relógio. Né? Então você tem essas metáforas, seus paradigmas tecnológicos, né? Aí de repente a gente passou a ser visto como computador, que é a microeletrônica que vem a partir da década de 80, e agora nós somos sistemas de programação, né? Então todo mundo é um programa, né? E com sistemas de reforço químico e tal. Você vê, é muito interessante como a gente consegue mapear a partir da evolução do paradigma tecnológico. Mas nessa questão do marketing, voltando à questão das cripto, para mim foi uma das campanhas de marketing mais bem sucedidas nos últimos tempos, foi a questão das criptomoedas. E perdura. Porque, assim, se você for olhar rigorosamente, eu briguei muito com o pessoal na internet por causa disso, não são moedas no sentido que a gente conhece, no sentido que a economia... Não é nem lá, o lastro é no sentido da questão da convenção social. Então, a moeda ela tem 3 funções consagradas, pode ser que elas venham mudar, mas até agora elas são, que é ser função de reserva, ser uma moeda de reserva, que você preserva o valor, o poder de compra ao longo do tempo, ela tem que ser meio de troca e ela tem que ser uma unidade de conta, ou seja, você interpreta o valor das coisas usando bitcoins, usando reais, usando dólares. E desde o início, o meu argumento foi, elas são ativos. A moeda é um tipo de ativo. Mas é um ativo conversível em qualquer outro ativo da economia. É o ativo mais líquido que tem. Você converte moeda numa NTNB, né, um título do governo, você converte em ações da Petrobras, você converte em trabalho humano, você converte em uísque, você converte em viagens. Tudo, ela se transforma em qualquer coisa que você quiser. Já outros ativos, não. Você tem que converter esses ativos numa moeda que tem reconhecimento social. Então, todo o esforço de quem veio trazer as criptomoedas era de transformar esses ativos em equivalentes gerais de poder de compra. Que eu reconhecesse nessas moedas, né, nesses ativos, o poder que as moedas nacionais, as moedas, né, de fidúcia, né, as fiduciárias emitidas pelos governos têm. E desde o início eu falei assim, elas não têm estabilidade, elas são muito voláteis. Eu e toda a torcida do Corinthians de economistas. E qual que foi o resultado? Não, porque elas são um porto seguro. E aí o Elon Musk foi lá ajudar, né? Jogava bilhões lá no Bitcoin. Aí o pessoal, o Elon Musk vai jogar. E todo mundo entrava, né? Agora eu vou vender 1 bilhão. Aí todo mundo saía. Tinha moeda meme, né? E o que aconteceu ao longo do tempo? Com um montão de dinheiro que os bancos centrais jogaram, né, no mundo a partir de 2008. Ao longo, principalmente a partir de 2019, 2020, se eu não me engano, as criptomoedas que eram mercados mais cativos, eles eram menores com as pessoas que acreditavam nisso, foram ampliando. Elas correlacionaram com outros ativos de risco. Porque excesso de liquidez no mercado permitiu que... porque um monte de gente com dinheiro sem ter onde aplicar, economias razoavelmente estagnadas, não tinha investimento produtivo, ficava ali circulando no espaço da finança... Né, comprava ativo do governo, aí com taxa de juros quase zero, ativo do governo não estava gerando quase nada, dívida pública, né, nos países centrais. Aí especulava. Começava a correr para onde tinha oportunidade de ganho. E aí vem o fenômeno de massa, de você gerar uma campanha que eu chamo de marketing sem nenhuma pejoração, sem nenhuma diminuição disso, né? Principalmente não é diminuindo o marketing, ao contrário. É uma campanha de convencimento coletivo de que aquilo ia gerar retorno, de que aquilo era um porto seguro. Aí, se você acredita que tudo bem dormir num paraquedas,
Sim, Tá bom, é seguro. Mas tem Dormir no países paraquedas. que adotaram aí moedas também, né? Mas pequenos E países. é só ver o que aconteceu com El Salvador. É. Porque o esquema de El Salvador, eu acho que não passaria numa aula de finanças básica, assim. Porque o governo, ele quis emitir um título baseado em Bitcoin para poder construir uma cidade de Bitcoin. E aí eu achei muito engraçado, porque eu leio os grandes jornais, né? Wall Street Journal, Financial Times, New York Times. E aí os economistas de mercado falando assim, deixa eu só entender, por que eu vou comprar um título de El Salvador que ele vai converter em Bitcoin? Por que eu não compro Bitcoin direto? Elementar, né? Assim, muita gente de mercado, e novamente, eu não tô falando aqui nada, nenhuma visão de esquerda, nem nada. É uma questão assim, por que eu vou financiar? Porque eu acredito na agenda. A agenda do Bitcoin ser uma moeda. Que é isso que o Bukele está fazendo. Uhum. Ele quer mostrar que o Bitcoin pode ser uma moeda efetiva. Então, quem acredita no plano, vamos flexibilizar o conceito de racionalidade aqui. Vai incorporar na decisão um outro critério para maximizar. Qual que é o critério? A ideia de que o Bitcoin pode ser uma moeda efetivamente nacional, no sentido de organizar as finanças e a economia de um país, eventualmente do mundo inteiro. E ele tentou fazer isso. Então você paga um prêmio, um preço por isso, para aplicar essa agenda. Por isso que eu digo que foi uma campanha de marketing muito bem sucedida, porque eu acho que atraiu muita gente, gerou um ecossistema de infoprodutos. Uhum. Né? Você vê isso aqui, gera muito emprego, né? Esse mundo das cripto, com podcasts, o pessoal que acompanha o mercado. Aí depois veio o metaverso, né? Que agora tá mais embaixo. Tá um pouquinho, tá meio mesoverso. Essa agenda ela tem se surpreendido, né? Porque pela primeira vez a gente vê governos olhando para a tecnologia por trás do Bitcoin, que é o blockchain, Sim. como forma de transacionar financeiramente a economia, né? Sim.